Em nossa aula de hoje, nós iremos falar um pouco sobre o filo Echinodermata. Então, a origem desta palavra Echinodermata, ela é a junção de outras duas palavras, só que de origem grega, onde nós vamos ter ecnos, que significa espinhos, e derma, que vai significar pele. Ou seja, os animais pertencentes a este filo, eles vão apresentar espinhos na pele. E essa é uma das suas principais características que vai dar nome ao filo. Só que alguns animais pertencentes a este filo, eles vão apresentar os seus espinhos pouco desenvolvidos. E aqui em cima nós podemos observar um exemplo de um ectodermata, onde ele vai apresentar os seus espinhos em sua pele, e esse espinho ele está associado também à proteção contra predadores. Então, os equinodermos são animais exclusivamente marinhos, eles são triblásticos, e isso quer dizer que eles vão apresentar 3 folhetos embrionários, eles possuem celoma e eles são deuterostomados, ou seja, na sua formação, primeiro se origina o ânus e posteriormente a boca. Quando falamos sobre a reprodução dos animais pertencentes a este filo, é importante salientar, destacar que eles são animais dioicos. Isso vai dizer o quê? Que esses animais eles vão apresentar sexos separados. Nós teremos o macho e a fêmea. E a sua fecundação ela vai ocorrer de forma externa. E os seus filhotes eles passarão por um processo que nós chamamos de desenvolvimento indireto, onde nós teremos uma larva que vai se transformar no animal adulto. E uma característica muito interessante de muitos dos equinodermos é justamente a capacidade de se regenerar. Por exemplo, um exemplo muito clássico, o da estrela do mar, onde se a mesma ela perder ali um ou até mesmo mais braços, ela consegue reconstruir novos braços e regenerar. E esses braços perdidos, se eles apresentarem uma porção ali do disco central, eles também conseguem se regenerar, formando uma nova estrela do mar. E assim nós podemos ver que alguns desses animais pertencentes a este filo, eles vão se reproduzir tanto pela forma sexuada quanto pela forma assexuada. E quando eles se reproduzem pela forma sexuada, nós teremos uma variabilidade genética. Já quando eles se reproduzem pela forma assexuada, nós não teremos uma variabilidade genética ali nos genes desse novo indivíduo. Agora nós iremos entender um pouco como ocorre a locomoção desses indivíduos, os indivíduos pertencentes ao filo Echinodermata. Então, esses indivíduos eles vão apresentar um sistema exclusivo que ele está relacionado basicamente à sua locomoção. E esse sistema ele é chamado tanto de sistema ambulacrário ou sistema hidrovascular, ou até mesmo ele pode ser chamado de sistema vascular aquífero. E esse sistema ele vai apresentar uma placa madrepórica. Essa placa é uma placa calcária que vai apresentar vários furos, vários poros, e ela está localizada ali na região aboral desses indivíduos. Então, mas como ocorre, como funciona esse sistema de locomoção? Então, através dos poros presentes nesta placa madrepórica, a água ela vai entrar e vai chegar até o canal pétreo. E do canal pétreo ela vai ao canal radicular, chega ao canal radicular, e nesse canal radicular a água ela será distribuída pelos canais radiais para as ampolas e também aos pés ambulacrais. E o sistema ambulacrário ele é revestido por um miopitélio ciliado, e esses cílios eles vão promover a movimentação da água dentro dos canais. Então, como a musculatura é mais desenvolvida nas ampolas e nos pés ambulacrários,
a contração das ampolas vai empurrar a água para os pés ambulacrários, e esses pés ambulacrários eles vão se alongar e se fixar ao substrato. Então, logo, a musculatura dos pés vão sofrer uma contração, o que vai empurrar a água de volta para as ampolas e assim os pés vão se retrair e a sua locomoção vai acontecer nesse processo. E agora vamos abordar um pouco sobre as classes pertencentes ao filo Echinodermata. Então, o filo Echinodermata ele vai apresentar 5 classes, onde nós vamos ter a classe asteroide, a classe equinoide, a classe ofiuroide, a classe crinoide e a classe holoturoide. Então é interessante destacar que essas classes elas vão ser caracterizadas conforme a estrutura externa do corpo dos indivíduos. Então, por exemplo, a classe asteroidea, como regra geral dessa classe, os indivíduos pertencentes a essa classe, eles terão 5 braços que partem de um disco central, sem nítida separação entre eles, onde esses indivíduos são as estrelas do mar. Já na classe equinoide, os indivíduos pertencentes a essa classe, eles vão apresentar ou corpo achatado, como no caso da bolacha do mar, ou corpo arredondado, como no caso do ouriço do mar. Além disso, eles vão apresentar na sua região bucal 5 estruturas, onde pode ser classificadas, denominadas como dentes calcários ou placas calcárias. E essas estruturas elas são integradas, associadas a uma outra estrutura denominada de lanterna de Aristóteles. E esses dentes calcários eles são bem mais desenvolvidos no ouriço do mar, onde o mesmo ele vai utilizar esses dentes para arrancar pedaços de algas as quais esses animais se alimentam. Então, já na classe ofiuroide, os indivíduos pertencentes a esta classe, eles vão apresentar o seu disco central nitidamente separado dos 5 braços, e esses braços eles são finos e muito ágeis. Os ofiuroides eles vão apresentar um sistema digestório incompleto, ou seja, eles não vão apresentar o ânus. E os seus representantes são os conhecidos popularmente como serpente do mar ou até mesmo estrela serpente. Já os indivíduos da classe crinoide, eles vivem apoiados ao substrato pela região aboral. Eles vão apresentar o ânus deslocado para a região ali próxima à sua boca. E esses indivíduos são os conhecidos como lírios do mar, como nós podemos observar aqui nessa imagem. Na classe holoturoide, os animais pertencentes a essa classe, eles vão apresentar o seu corpo alongado, além de apresentar seus espinhos reduzidos. Eles vão possuir no interior de seu corpo uma estrutura denominada de árvore respiratória, pois a mesma está associada com as trocas gasosas realizadas por esses indivíduos. E esses animais pertencentes a este filo são os denominados popularmente como pepinos do mar. E essa foi nossa aula introdutória sobre o filo Echinodermata, onde posteriormente nós estaremos nos aprofundando ainda mais em cada classe deste filo. Foi um prazer estar aqui com vocês.